Cuidei do meu marido após ele sofrer um grave acidente, e quando o mesmo aconteceu comigo, ele me deixou no carro pegando fogo, mas quando foi visitar meu túmulo, eu deixei um presente para ele. O cheiro de gasolina era um perfume que eu costumava associar a Lucas, ao seu trabalho, à sua paixão. Agora, era o arauco da minha morte. O metal retorcido do painel prendia minhas pernas com uma força fria e impiedosa. Do lado de fora, a escuridão da noite era cortada por uma luz sinistra e dançante, uma luz que trazia um calor terrível. Fogo. O carro estava pegando fogo. Meus pulmões ardiam a cada vez que eu tentava puxar o ar, uma mistura de fumaça e pânico. Através do para-brisa estilhaçado, eu o vi. Lucas. Ele estava de pé, a alguns metros de distância, quase intocado pelo acidente que ele mesmo provocara. Seus olhos, que um dia me olharam com um amor que eu acreditei ser a minha salvação, agora me encaravam com uma frieza que congelava minha alma. Lucas! Minha voz saiu como um sussurro rouco, um apelo desesperado. Me ajuda! Eu estou presa! Ele não se moveu. Apenas ficou ali, uma silhueta contra as chamas crescentes. Vi seus ombros se moverem não para vir em minha direção, mas para se virar. Ele deu as costas. Ele me olhou nos olhos e me deixou para morrer no carro em chamas. Naquele instante, o fogo que consumiu o carro não era nada comparado ao inferno que se acendeu dentro de mim. O amor que eu sentia se transformou em cinzas, e das cinzas, algo novo e terrível começou a nascer, enquanto a escuridão me engolia. Meu nome é Mariana. Tenho 29 anos, ou pelo menos tinha antes daquela noite. A vida que eu conhecia, a mulher que eu era, tudo parece pertencer a outra pessoa agora, a uma lembrança distante. Sou pediatra. Encontro minha alegria e meu propósito em cuidar de crianças, em garantir que suas pequenas vidas floresçam com saúde e segurança. Meu marido, Lucas, tinha a minha idade. Nossos caminhos se cruzaram nos corredores da faculdade, um encontro que na época pareceu obra do destino. Cursávamos a mesma matéria, mas nossos focos eram mundos à parte. Eu me agarrei aos livros, às aulas, determinada a construir uma carreira que salvasse vidas. Ele, por outro lado, tinha a mente em outro lugar, um lugar feito de aço, graxa e velocidade. Eu me formei com honras. Ele abandonou o curso no meio do caminho, dizendo que a teoria o entediava e que a prática, a vida real, estava na sua pequena oficina de carros. Eu nunca tive uma família de verdade. Cresci passando de um lar para o outro, uma loba solitária, como eu costumava me descrever. Aprendi a contar apenas comigo mesma, a não criar raízes, a não esperar nada de ninguém. Por isso, quando Lucas apareceu, ele foi como um sol rompendo as nuvens de uma vida inteira de solidão. Ele me via, ele me escolheu. Quando ele me pediu em namoro com as mãos sujas de graxa e um sorriso tímido, foi como se ele estivesse me oferecendo um lar pela primeira vez. Eu me apaixonei com a intensidade de quem nunca teve nada a perder e, de repente, encontrou tudo. Não demorou muito para que fôssemos morar juntos. Cada caixa desempacotada, cada móvel montado, era um tijolo na construção do nosso ninho. E em pouco tempo, nos casamos. Foi uma cerimônia simples, mas para mim foi a coroação de um sonho que eu nem sabia que tinha o direito de sonhar. Eu finalmente pertencia a alguém. Eu tinha uma família. Lucas era o tipo de homem que respirava sua paixão. Tudo nele girava em torno de carros e motos. Ele passava horas na garagem, que era uma extensão da sua oficina, debruçado sobre um motor, limpando uma peça, fazendo ajustes que para mim eram um completo mistério. Eu não entendia a linguagem dos pistões e das velas de ignição, mas eu o admirava. Admirava a forma como seus olhos brilhavam quando ele explicava a diferença entre um motor V6 e um V8. A dedicação que ele tinha em transformar um carro comum em algo especial, algo dele. Ele dizia que cada carro tinha uma alma, e ele era o cara que a despertava. No entanto, essa paixão avassaladora que tanto me encantou no início, aos poucos começou a construir um muro entre nós. Um muro sutil, quase invisível, mas que eu sentia em cada conversa interrompida, em cada olhar vago. O universo dele era tão específico, tão fechado em si mesmo, que muitas vezes não havia espaço para o meu. Eu podia chegar em casa exausta depois de um plantão de 12 horas, com o coração apertado por uma criança doente, e ele mal levantaria os olhos de uma revista de carros importados.
Lembro-me vividamente de um dia em particular. Estávamos em um restaurante, um raro jantar fora para celebrar nosso aniversário de casamento. No meio da refeição, uma criança na mesa ao lado começou a engasgar. A mãe entrou em pânico, o pai não sabia o que fazer. Sem pensar 2 vezes, levantei-me, corri até lá e executei a manobra de Heimlich. Em segundos, o pedaço de comida foi expelido e o choro assustado da criança encheu o ambiente. Um som que, para mim, era música. Os pais me abraçaram, chorando de alívio. Eu voltei para nossa mesa com o coração acelerado, a adrenalina ainda correndo nas minhas veias. "Você não vai acreditar no que acabou de acontecer", eu disse a Lucas com um sorriso que ia de orelha a orelha. "Eu salvei aquela criança. Ela estava engasgada, não conseguia respirar, foi por pouco." Ele me olhou, piscou lentamente e deu um gole no seu refrigerante. "Legal", ele disse. A palavra caiu na mesa como uma pedra, sem emoção, sem interesse. E antes que eu pudesse processar a frieza da sua resposta, ele mudou de assunto completamente. "Sabe, estava pensando aqui, se eu conseguir aquele coletor de admissão de fluxo cruzado para o projeto que estou montando, consigo tirar uns 20 cavalos a mais do motor. O problema é o custo da importação, mas talvez eu conheça um cara que..." Ele continuou falando, mas eu já não ouvia. As palavras dele sobre peças e motores se tornaram um zumbido distante. Ali, no meio do restaurante, com a gratidão de uma família estranha ainda aquecendo meu peito, eu me senti mais sozinha do que nunca. Eu havia salvado uma vida, um pequeno milagre no meio de um jantar. E pro meu marido, pra pessoa que deveria ser meu maior apoiador, era apenas num legal. Naquele momento, eu comecei a entender que, embora dividíssemos uma casa e uma cama, Lucas e eu vivíamos em planetas diferentes. Ele vivia num mundo de 4 rodas e alta velocidade, e eu estava do lado de fora, olhando pela janela, me perguntando se ele algum dia realmente me veria. Aquele sentimento de inquietação, a semente da dúvida plantada no restaurante, começou a criar raízes nos meses que se seguiram. Eu tentava ignorá-lo, me convencendo de que era apenas uma fase, que a paixão avassaladora de Lucas por seu mundo mecânico era apenas uma peculiaridade, não uma barreira. Mas a sensação persistia, um frio sutil na nossa casa. Então, a vida, de sua maneira brutal e inesperada, decidiu que as coisas não iriam apenas continuar mornas, elas iriam congelar e depois queimar. Começou em uma terça-feira comum, indistinguível de qualquer outra. Eu cheguei do consultório, cansada, mas ansiosa para dividir o jantar com Lucas. Ele não estava em casa. Achei normal, muitas vezes ele perdia a noção do tempo na oficina, mergulhado em algum projeto. As horas foram passando. 7 da noite, 8, 9. A comida que eu preparei esfriou no balcão. Comecei a ligar. A primeira vez, chamou até cair na caixa postal. Na segunda, e em todas as tentativas seguintes, o telefone ia direto para a caixa postal. Um nó de pânico começou a se formar no meu estômago. Isso não era como ele. Por mais absorto que ficasse, ele sempre atendia eventualmente ou mandava uma mensagem curta. "Estou na oficina, já vou." Às 10 da noite, o pânico já era um companheiro presente. Fui até a garagem. O carro dele não estava lá. Dirigi até a oficina, a poucos quilômetros de casa. Estava tudo escuro, trancado, silencioso. O vazio do lugar gritava que algo estava errado. Voltei para casa e comecei a ligar para os poucos contatos que ele tinha. Homens cujos nomes eu mal conhecia, associados a peças e motores. Ninguém o tinha visto. Ninguém sabia dele. Passei o resto da noite andando de um lado para o outro na sala, o silêncio da casa amplificando meus piores medos. Cada farol que passava na rua fazia meu coração saltar, na esperança de que fosse ele, chegando com uma explicação simples e um sorriso de desculpas. Mas ele não chegou. Quando o telefone finalmente tocou, às 3 da madrugada, o som rasgou o silêncio como um grito. Meu corpo inteiro gelou. Eu sabia, com uma certeza terrível, que não era ele. Atendi com a mão trêmula. A voz do outro lado era calma, profissional, e cada palavra era um martelo quebrando meu mundo em pedaços. Era do hospital principal. Houve um acidente grave. Meu marido, Lucas, estava na unidade de terapia intensiva. Não me lembro de ter desligado o telefone ou de ter pego as chaves do carro. A próxima coisa que soube é que eu estava num corredor branco e estéril de um hospital, o cheiro de antisséptico invadindo meus pulmões. Um médico com olhos cansados veio falar comigo. Ele usou termos como politraumatismo, fraturas múltiplas e hemorragia interna contida. E então ele disse a frase que ficou ecoando na minha cabeça. Ele teve sorte. Foi um acidente de moto muito feio.
Honestamente, é um milagre ele estar vivo. Moto? A palavra ficou suspensa no ar, estranha e fora de lugar, mas meu cérebro estava tão sobrecarregado de medo que a empurrou para o lado. A única coisa que importava era vê-lo. Quando finalmente me levaram para o seu leito, a visão quase me derrubou. Aquele homem vibrante, que vivia em movimento, estava imóvel, pálido, vigado a uma teia de fios e tubos. Seu corpo estava coberto de bandagens e hematomas roxos. Segurei sua mão, a mesma mão que tantas vezes esteve suja de graxa, agora inchada e perfurada por um acesso intravenoso. Eu chorei silenciosamente, prometendo a ele, a mim mesma e a qualquer força superior que estivesse ouvindo, que eu faria qualquer coisa para tê-lo de volta. Os dias que se seguiram se transformaram em uma névoa de exaustão e esperança. Eu não saí do lado dele. Tirei uma licença do trabalho, ignorei as refeições, dormi em uma poltrona desconfortável que me deixou com dores por todo o corpo. Eu era sua defensora, sua enfermeira, sua única ligação com o mundo. Quando ele finalmente acordou, seus olhos confusos encontraram os meus e um pingo de alívio me permitiu respirar pela primeira vez em dias. A recuperação foi lenta e dolorosa. Quando ele teve alta do hospital semanas depois, nossa casa se transformou em uma extensão da enfermaria. Ele precisava de cuidados especiais para tudo. Eu o ajudava a tomar banho, trocava seus curativos, administrava uma dúzia de medicamentos em horários rígidos e o ajudava com os exercícios de fisioterapia que o deixavam frustrado e irritado. Suas lesões foram realmente graves. Mas, como o médico disse, foi um milagre. Ele não perdeu nenhum movimento, nenhuma função. Com o tempo, ele recuperaria toda a sua força. Passei meses nessa rotina. Minha vida se resumia a cuidar dele. O mundo lá fora, meu trabalho, meus próprios pensamentos, tudo foi colocado em espera. E enquanto seu corpo se curava, algo em seu espírito parecia diferente. Eu percebia um inquietamento nele, um nervosismo que não era apenas fruto da dor ou da frustração de estar debilitado. Ele se tornara arredio, seus olhos se desviavam dos meus sempre que eu tentava conversar sobre algo mais profundo do que o programa de TV que estávamos assistindo. A dúvida que havia sido plantada no hospital, aquela pequena palavra estranha, começou a brotar novamente na minha mente cansada. Um dia, enquanto eu o ajudava a se sentar na varanda, decidi perguntar. Tentei ser casual, suave. Amor, às vezes eu ainda penso no susto que passamos, comecei. O médico disse que foi um acidente de moto, mas eu fiquei confusa. Você não tem moto, Lucas. O efeito das minhas palavras foi imediato. Ele enrijeceu. O olhar que ele me lançou foi rápido e defensivo, antes de desviar para o jardim. Ah, isso, ele murmurou, a voz um pouco tensa. Era de um cliente. Ele me pediu para dar uma volta para ver qual era o problema no motor. Eu sei, foi uma estupidez. A resposta era plausível, mas o jeito como ele a disse, sem me olhar nos olhos, a pressa em suas palavras, não soava como a verdade. Parecia uma história ensaiada, uma mentira frágil construída para me manter à distância. Eu não insisti. Estava exausta demais para uma discussão. Mas a partir daquele dia, a dúvida não era mais apenas uma semente. Era uma erva daninha, crescendo no terreno fértil do meu sacrifício, e eu sabia que ele estava escondendo algo. Ele não apenas sofreu um acidente, ele estava fugindo de alguma coisa. E eu, a mulher que parou a própria vida para salvá-lo, fui deixada do lado de fora do seu segredo. A recuperação total de Lucas levou quase 6 longos meses. 6 meses em que minha vida girou em torno da dele, em que cada pequeno progresso era uma vitória monumental. O dia em que ele conseguiu andar pela casa sem ajuda, o dia em que ele finalmente voltou a dirigir, cada um desses marcos parecia um passo para longe da escuridão daquele acidente e de volta à luz da nossa vida normal. Quando ele finalmente recebeu alta da fisioterapia, sentindo-se em suas próprias palavras, novo em folha, decidimos que era hora de celebrar.
Um dos nossos poucos amigos em comum estava dando uma festa de aniversário e parecia a ocasião perfeita para reaparecermos no mundo como um casal, inteiros e curados. Eu estava genuinamente feliz naquela noite. Ver Lucas rindo, se movimentando com a sua antiga confiança, me encheu de um alívio profundo. Parecia que tínhamos superado o pior. Eu me permiti relaxar, conversar com as pessoas, beber uma taça de vinho e sentir o peso daqueles meses de angústia finalmente começar a se dissipar. No entanto, em meio à música alta e às conversas animadas, uma cena me chamou a atenção e trouxe de volta uma pontada de inquietação. Do outro lado da sala, vi Lucas conversando com um pequeno grupo de homens que eu nunca tinha visto antes. Eles não se pareciam com os outros convidados. Havia uma intensidade neles, um ar de quem não pertencia àquele ambiente descontraído. Eles falavam em voz baixa, as cabeças juntas num círculo fechado. Lucas não estava relaxado como antes. Sua postura estava tensa e ele olhava ao redor de vez em quando, quase como um reflexo. Aquele vislumbre de nervosismo me lembrou da mentira sobre a moto. Quem eram aqueles homens? Seriam os clientes ou amigos dos quais ele falava de forma tão vaga? Eu senti um calafrio, mas o forcei para longe. Eu não queria estragar aquela noite. Eu queria acreditar que estávamos recomeçando. Forcei um sorriso e voltei minha atenção para a conversa ao meu lado, escolhendo a ignorância feliz em vez da suspeita inconfortável. Alguns dias se passaram e a vida parecia estar realmente nos trilhos. Lucas voltara ao trabalho em sua oficina em tempo integral e eu havia mergulhado de volta na minha rotina no consultório. Em uma tarde, no meio de um atendimento, a luz de advertência do meu carro acendeu no painel. Era um problema elétrico simples, eu sabia, mas irritante. Liguei para Lucas. Amor, a luz do painel acendeu de novo? Você pode dar uma olhada quando chegar em casa? Perguntei. Claro, ele disse, mas estou no meio de um projeto complicado aqui. Por que você não passa na oficina quando sair do trabalho? Eu resolvo isso em 5 minutos. Assim você não precisa ficar esperando. Fazia sentido. Era raro eu ir até a oficina. Aquele era o seu domínio, seu santuário de metal e graxa. E eu sempre senti que estava invadindo um espaço sagrado quando aparecia por lá. Mas era prático, então concordei. Ao final do meu expediente, dirigi até lá. A grande porta de metal da oficina estava entreaberta e o som de uma lixadeira elétrica preenchia o ar, abafando o som do meu carro estacionando. Desci e caminhei em direção à entrada. O barulho da lixadeira parou abruptamente quando eu estava a poucos metros da porta. No silêncio que se seguiu, ouvi a voz de Lucas, seguida de um outro homem, uma voz grave e áspera que eu não reconheci. Eu parei instintivamente, não querendo interromper o que parecia ser uma conversa de negócios. Fiquei do lado de fora, na sombra, esperando que terminassem. E foi então que as palavras deles chegaram até mim, claras e nítidas no ar parado do fim de tarde. As peças estão limpas, disse o homem desconhecido. A gente pode desmanchar o resto e vender separado. É dinheiro rápido. Não, respondeu Lucas. Sua voz era firme, diferente do tom que ele usava comigo. Era fria, calculista. O motor é bom demais para ser desperdiçado em peças. E o chassi já está com a numeração raspada. Vamos usar o motor e a transmissão naquele outro projeto? Com algumas modificações, ele estará pronto para a corrida do fim de semana. É arriscado, disse o outro. Usar peças de um carro roubado numa corrida? Se alguém descobrir... Ninguém vai descobrir, cortou Lucas. A aposta é alta demais para deixar passar. Emoção é o que importa. É por isso que fazemos isso, não é? Cada palavra era um soco no meu estômago. Eu me encolhi na sombra, o corpo todo gelado, apesar do calor do dia. Carro roubado, desmanchar, chassi raspado, corridas. A mentira sobre o acidente de moto não era uma mentira simples para encobrir uma imprudência. Era uma fachada para esconder o mundo inteiro de crimes. Os homens na festa, o nervosismo, a evasão, tudo se encaixou em um quebra-cabeça medonho. O homem que eu amava, o homem de quem cuidei com tanta devoção por 6 meses, que eu acreditei ser apenas um apaixonado por carros, era um criminoso. A realização me deixou enjoada, sem ar. O primeiro instinto foi correr, fugir dali e nunca mais olhar para trás. Mas algo me manteve no lugar. Um tipo diferente de frio, uma raiva que começava a queimar por baixo do choque.
Esperei, o coração batendo forte contra as minhas costelas até ouvir o som do outro homem se despedindo e um carro partindo. O silêncio voltou a reinar na oficina. Respirei fundo, juntei os pedaços da minha compostura e saí da sombra, entrando na oficina como se tivesse acabado de chegar. Lucas estava de costas para mim, limpando uma ferramenta com um pano. Demorei muito? Perguntei, minha voz soando surpreendentemente calma. Ele se virou e o seu rosto se abriu no sorriso caloroso e familiar que um dia derreteu meu coração. Mari, meu amor, o que você está fazendo aqui? Pensei que tinha se perdido, ele disse, caminhando em minha direção para me dar um beijo. Eu dei um passo para trás e o sorriso dele vacilou, substituído por uma expressão de confusão. Ele parou, me olhando com atenção. Eu o encarei, deixando que ele visse a devastação nos meus olhos antes de dizer as palavras que mudariam tudo para sempre. Lucas, comecei, a voz baixa e firme. Eu ouvi tudo. A expressão no rosto de Lucas passou por uma metamorfose em segundos. A confusão inicial deu lugar a um lampejo de pânico, que foi rapidamente substituído por uma máscara de irritação defensiva. O sorriso amável de momentos antes era agora uma memória distante. E o homem à minha frente era o mesmo que eu ouvi falando de forma fria e calculista sobre seus crimes. "O que você ouviu?" Ele perguntou, a voz baixa e controlada, como se estivesse me testando, medindo a extensão do dano. "Mariana, você não pode simplesmente chegar aqui e tirar conclusões precipitadas. Não é o que parece." "Não é o que parece?" Repeti, e um riso amargo, desprovido de qualquer humor, escapou dos meus lábios. "Eu ouvi você falando sobre desmanchar um carro roubado, Lucas. Sobre usar as peças dele em corridas ilegais. Que outra interpretação existe para isso? Por favor, me explique, porque eu realmente preciso entender como o homem com quem eu sou casada, um homem por quem eu parei a minha vida por 6 meses, é um criminoso." Minha voz tremeu na última palavra, carregada com o peso da traição. O nervosismo dele se solidificou em raiva. "Você não entende nada", ele retrucou, dando um passo à frente. "Você vive no seu mundo perfeito de jaleco branco salvando criancinhas. É fofo, é nobre, mas o mundo real é diferente. Isso", ele disse, gesticulando para a oficina ao nosso redor, "isso paga as contas, mas não me faz sentir vivo. É chato, é repetitivo. A adrenalina, a emoção da corrida, a inteligência para montar uma máquina que ninguém pode vencer, é isso que eu amo, é isso que me faz ser quem eu sou." Suas palavras me atingiram como um tapa. Ele estava confessando, pior, estava defendendo suas ações com orgulho. As lágrimas que eu segurava começaram a escorrer pelo meu rosto. "Isso é o que você ama?" Sussurrei, incrédula. "Você ama cometer crimes? Lucas, você pode ser preso. E as corridas? Você sofreu um acidente terrível. Você quase morreu. E se outra pessoa se machucar? E se você matar alguém?" "Ninguém se machuca", ele disse, impaciente, como se eu fosse uma criança ingênua. "Somos todos adultos, sabemos os riscos que corremos. É um mundo à parte com suas próprias regras. E sobre o meu acidente, foi um erro, um descuido que não vai acontecer de novo. Você não precisa se preocupar com isso." "Eu preciso parar de me preocupar?" Perguntei, minha voz subindo de tom. "Eu passei noites em claro ao seu lado naquele hospital, rezando para você sobreviver, e você me diz para não me preocupar? Eu peço a você, Lucas, por favor, por nós, pare com isso. Abandone essa vida. Nós não precisamos desse dinheiro, não precisamos dessa emoção. Nós temos um ao outro." Eu ainda o amava. Mesmo ali, no meio daquela revelação horrível, uma parte de mim ainda via um homem por quem me apaixonei. Eu me agarrava desesperadamente à esperança de que ele pudesse ser salvo, de que nós pudéssemos ser salvos. Mas o olhar em seus olhos matou essa esperança. "Eu não vou parar", ele disse, categórico. "Isso faz parte de mim, e eu não vou desistir de quem eu sou por causa dos seus medos." Os dias que se seguiram foram um inferno silencioso. Nós compartilhávamos uma casa, mas vivíamos em universos paralelos, separados por um abismo de segredos e decepção. Eu continuava tentando. Em jantares tensos e silenciosos, eu tentava argumentar, apelar para o seu bom senso, para o amor que um dia nos uniu. Cada tentativa era recebida por um muro de silêncio ou com uma explosão de raiva, acusando-me de controlá-lo. O amor que eu sentia estava ali, mas agora vinha acompanhado de medo e de uma tristeza profunda pela pessoa que ele havia se tornado, ou talvez pela pessoa que ele sempre foi
e eu nunca quis enxergar? A gota d'água veio em uma noite de quinta-feira. Lucas tinha saído, dizendo que precisava terminar um trabalho urgente na oficina. Eu sabia o que isso significava. Fiquei em casa, tentando me distrair com a televisão, o coração apertado de ansiedade. O noticiário local começou e meu sangue gelou. A reportagem era sobre uma tragédia na avenida principal da cidade vizinha. Uma corrida clandestina, um racha, que terminou em desastre. Um dos carros perdeu o controle e subiu na calçada. As imagens mostravam o carro destruído, a polícia, os curiosos. E então, o repórter deu a notícia que me quebrou. A vítima não era um dos motoristas. Era um pedestre. Um homem de 50 anos, voltando para a casa do trabalho com um bolo de aniversário para a filha nas mãos. Uma vida inocente, apagada em um piscar de olhos pela emoção de outra pessoa. Eu fiquei paralisada, olhando para a tela. O bolo espatifado no chão, perto do corpo coberto por um lençol branco. Aquilo não era mais um crime abstrato. Tinha um rosto, uma família destruída, uma filha que nunca mais veria o pai. Como pediatra, minha vida era dedicada a preservar vidas, a lutar por elas. E o homem com quem eu dormia todas as noites fazia parte de um mundo que as tratava como dano colateral. A cumplicidade silenciosa me sufocou. Quando Lucas chegou em casa, horas depois, com o cheiro de adrenalina e pneu queimado, eu esperava na sala. Não havia mais lágrimas, apenas uma resolução fria e dura. Eu vi o noticiário, eu disse, a voz sem emoção. Um homem morreu hoje à noite, Lucas, em uma das suas corridas. Ele desviou o olhar, desconfortável. Eu não estava lá. Foi em outra área. Isso não importa, eu disparei levantando-me. É o mesmo mundo, a mesma sujeira. Eu não posso mais fazer parte disso. Minha consciência não me permite ser cúmplice de assassinos. Ele me encarou, os olhos se estreitando. Eu te avisei, eu te implorei para parar. Você não me ouviu. Então agora você vai me escutar. Ou você acaba com essa vida, vende cada peça roubada e fecha as portas para esse mundo para sempre, ou eu vou à polícia. Eu vou contar tudo o que eu sei sobre a sua oficina e as suas corridas. O rosto dele se contorceu numa fúria que eu nunca tinha visto. Aquele não era meu marido. Era um estranho encurralado. Você não faria isso? Ele rosnou, avançando em minha direção. Você tá louca? Você quer acabar com a minha vida? Me jogar na cadeia? Sua vida? Questionei, sem recuar. E a vida daquele homem que morreu hoje à noite? E a minha vida que se tornou um inferno ao seu lado? A escolha é sua, Lucas. Mas eu não vou mais viver com sangue nas minhas mãos. Ele me olhava com puro ódio. E naquele momento eu entendi. Não havia mais amor ali para ser salvo. Havia apenas a raiva de um homem infantil que se recusava a abandonar seus brinquedos perigosos, não importando quem se machucasse no processo. A nossa casa, que um dia foi meu único refúgio no mundo, transformou-se em um campo de batalha silencioso. O ar era pesado, denso com palavras não ditas e ressentimento. Nós nos movíamos um pelo outro como fantasmas. O amor que antes preenchia os espaços, agora substituído por uma mistura tóxica de raiva e decepção. Meu ultimato pairava entre nós, uma espada afiada. Eu passava meus dias no trabalho tentando manter a normalidade, mas minha mente estava em um turbilhão, planejando como seguir em frente, como me separar da vida dele e, se necessário, como cumprir a minha promessa. Ele, por sua vez, me observava com olhos frios e calculistas. Aquele não era meu marido. Era um estranho que dormia ao meu lado, um homem que eu havia encurralado e cujo próximo movimento era imprevisível. Em uma noite particularmente longa e exaustiva, eu estava terminando meu plantão. Tudo que eu queria era pegar um táxi e ir para qualquer outro lugar que não fosse a nossa casa. Mas, para minha surpresa, quando saí pela porta do hospital, o carro dele estava lá, parado sobre a luz amarelada de um poste.
Lucas estava ao volante, o rosto na penumbra. Meu coração deu um salto de ansiedade. Era incomum ele vir me buscar, especialmente agora. Senti um mau pressentimento, uma voz na minha cabeça gritando para eu não entrar naquele carro. Mas o cansaço venceu a intuição. Abri a porta e deslizei para o banco do passageiro. O silêncio dentro do carro era mais ensurdecedor do que qualquer grito. Ele colocou o carro em movimento sem dizer uma palavra. As ruas passavam por nós e a tensão se acumulava a cada quarteirão. Finalmente, foi ele quem quebrou o silêncio, a voz pingando o sarcasmo. Então, já decidiu qual vai ser a primeira coisa que você vai contar aos seus amiguinhos da polícia? Ele perguntou sem tirar os olhos da estrada. Não comece, Lucas. Eu tô cansada. Respondi, a voz baixa e exausta. Cansada? Você não parece cansada quando está planejando como destruir a vida do seu marido. Ele retrucou, e eu pude sentir a raiva crescendo em seu tom. Você é inacreditável, age como uma santa, mas no fundo só quer me ver cair. E eu só quero que você pare de colocar vidas em risco pela sua diversão infantil. Eu disparei, a minha própria raiva vindo à tona. Diversão infantil? Você é histérica, Mariana. Completamente histérica. Não é nada demais, é só adrenalina. Quer saber? Eu vou te provar. Vou te mostrar que o que eu faço não é nada demais. Seus dedos apertaram o volante e seu pé pressionou o acelerador. O motor respondeu com um rugido e o carro disparou para frente, me jogando contra o encosto do banco. Os prédios e as luzes da cidade começaram a se transformar em borrões. Lucas, pare com isso! Você tá louco? Desacelera! Eu gritei, o pânico tomando conta de mim. Por quê? Está com medo? Zombou, o velocímetro subindo cada vez mais. Não é emocionante sentir esse poder? Naquele momento, olhando para o rosto dele, iluminado pelas luzes do painel, contorcido em uma máscara de arrogância e fúria, todo o amor que eu ainda guardava por ele se desintegrou. Foi substituído por um nojo profundo e uma clareza cortante. Eu não sinto nada além de pena de você. Gritei por cima do barulho do motor. Eu não quero mais nada com você. Acabou. Fui uma cega, uma idiota por gostar de alguém tão infantil, tão irresponsável. E quer saber de uma coisa? Eu não vou hesitar. Eu vou denunciar você. É uma promessa. Nunca faça isso. Ele berrou, virando o rosto para me encarar, os olhos injetados de ódio. Naquele instante em que seus olhos encontraram os meus, ele não estava olhando para a estrada. Foi um segundo, um piscar de olhos, mas foi o suficiente. Um par de faróis brilhantes surgiu do nada, um carro saindo de uma rua lateral. Lucas gritou uma maldição e girou o volante com violência. O som dos pneus cantando no asfalto foi a última coisa que eu ouvi com clareza. O mundo se transformou em um caos de metal e vidro. Senti o carro sair da estrada, a queda abrupta e depois a primeira capotagem. Meu corpo foi lançado contra o cinto de segurança. Minha cabeça bateu no vidro lateral e o carro continuou a rolar e rolar e rolar num barranco escuro. Cada impacto, uma nova explosão de dor. E então tudo ficou preto. Quando acordei, a primeira coisa que senti foi uma dor lancinante nas pernas. O carro estava parado, de lado, num silêncio assustador. Minha cabeça latejava e o gosto de sangue enchia minha boca. Olhei para o lado do motorista. O lugar de Lucas estava vazio, a porta aberta. Com a visão turva, olhei para fora. Ele estava lá, a uns metros de distância, de pé. Ele mancava um pouco, mas estava inteiro, quase nenhum machucado. Ele havia conseguido sair. Então, um novo cheiro invadiu o ar, mais forte que o de terra e óleo. Era o cheiro de fumaça. Uma pequena chama laranja começou a dançar na frente do capô amassado. Pânico, puro e primitivo, tomou conta de mim. Tentei me mover, mas minhas pernas estavam presas, esmagadas pelo painel retorcido. Lucas! Minha voz saiu fraca, um sopro desesperado. Lucas, me ajuda, eu estou presa. O carro está pegando fogo. Ele se virou.
Nossos olhos se encontraram através do para-brisa estilhaçado. Eu vi seu rosto claramente na luz crescente das chamas. Não havia pânico nele, não havia medo, apenas um vazio frio, uma calma terrível. Ele me olhou, viu meu desespero, viu as chamas começando a lamber o motor e entendeu que eu não podia sair dali sozinha. E então, ele fez sua escolha. Ele olhou diretamente nos meus olhos e, sem uma única palavra, sem nenhuma hesitação, ele virou as costas para mim e começou a se afastar, desaparecendo na escuridão do barranco. Ele me deixou ali, para queimar viva. O rosto de Lucas desaparecendo na escuridão foi a última imagem que meu cérebro registrou antes que o mundo se dissolvesse em fogo e fumaça. O calor se tornou insuportável, uma pressão sólida contra minha pele. O ar, espesso e tóxico, queimava meus pulmões a cada tentativa desesperada de respirar. O rugido do fogo abafou meus próprios pensamentos, e a dor lancinante em minhas pernas se misturou a um terror tão absoluto que meu corpo simplesmente não aguentou. A escuridão que me engoliu foi quase um alívio, um escape do inferno em que Lucas me havia jogado. Depois, muito depois, eu soube o que aconteceu naqueles minutos seguintes. O homem do outro carro, aquele de quem Lucas desviou, não continuou seu caminho. Seu nome era Júlio. Ele parou, o coração acelerado, e olhou pelo retrovisor vendo o rastro de destruição que levava para fora da estrada. Ele desceu o barranco, guiado pela luz sinistra do fogo que começava a crescer. Ele viu o carro em chamas, e dentro dele, a minha silhueta imóvel. Sem pensar duas vezes, ele correu. Quebrou o vidro do passageiro com uma pedra e, com um esforço sobre-humano, conseguiu destravar minhas pernas presas no metal retorcido. Ele me arrastou para fora, para a segurança da grama úmida, momentos antes de o tanque de gasolina explodir e o carro ser completamente consumido pelas chamas, levando com ele minha identidade, meus documentos, toda a prova de quem eu era. Minha próxima percepção não foi um pensamento, mas uma sensação, um zumbido constante, um cheiro de limpeza que arranhava o nariz e uma dor surda que pulsava por todo o meu corpo. Por um tempo que poderia ser de horas ou de uma eternidade, eu flutuei nesse limbo, nesse espaço entre o nada e a consciência. Então, após o que me disseram terem sido 4 longos dias, uma luz fraca conseguiu perfurar a névoa. Com um esforço imenso, minhas pálpebras se abriram. O mundo era um borrão branco e ofuscante. Pisquei várias vezes tentando focar. Aos poucos, uma forma tomou contorno. Não era o teto branco, nem os equipamentos médicos ao lado da cama. Era um rosto de homem, com olhos gentis e cansados, uma barba por fazer e uma expressão de preocupação profunda que se transformou em puro alívio no instante em que nossos olhares se cruzaram. Ele deu um pequeno sorriso, um sorriso que não alcançou os olhos, ainda pesados de vigília. Eu o encarei e uma onda de pânico gelado me percorreu. Eu não o conhecia. Olhei ao redor do quarto de hospital, para os meus próprios braços enfarisados, e olhei para dentro de mim mesma, procurando um nome, uma lembrança, qualquer coisa. Não havia nada. Era um vazio, um abismo branco e vazio. Quem eu era? Como vim parar aqui? E, acima de tudo, quem era aquele homem que me observava como se me conhecesse? As lágrimas começaram a rolar pelo meu rosto, silenciosas e aterrorizadas. O homem se inclinou um pouco, a voz suave. Calma, tá tudo bem. Você está segura. Vou chamar o médico. Minutos depois, um médico entrou e falou comigo com uma paciência infinita. Ele me explicou que eu havia sofrido um grave acidente de carro e um trauma na cabeça. Ele usou o termo amnésia dissociativa, dizendo que era uma forma de a mente se proteger de um evento traumático. Ele me garantiu que, na maioria das vezes, era temporário. Pode levar dias ou semanas, mas suas memórias devem voltar. O importante agora é você descansar e se recuperar, ele disse. Ele também me contou que eu fui trazida como indigente, sem nome, sem documentos. O carro não tinha placas e foi completamente queimado, tornando a identificação impossível. Eu era uma tela em branco, uma desconhecida. As semanas que se seguiram foram as mais longas e confusas da minha vida. Eu estava presa em um corpo que não reconhecia
em uma vida da qual não tinha memória. Cada dia era uma batalha contra a dor física e o terror do vazio mental. E durante todo esse tempo, aquele homem, Júlio, não saiu do meu lado. Ele era a única constante no meu universo caótico. Ele vinha todos os dias, sem falta. Sentava-se na poltrona ao lado da minha cama e ficava ali por horas. Às vezes ele lia em voz alta o jornal do dia, outras vezes contava histórias sobre sua vida, sobre seu trabalho, sobre sua filha, de uma forma leve, sem nunca me pressionar a lembrar de nada. Ele era apenas uma presença. Uma presença calma, sólida e incrivelmente gentil. Ele era o homem que, como as enfermeiras me contaram, me salvou do fogo. Eu não entendia por que ele fazia aquilo. Por que um completo estranho dedicaria tanto tempo a uma mulher que nem sequer sabia o próprio nome? Mas, no meu estado de vulnerabilidade total, eu não questionava. Eu me agarrava à sua bondade como um náufrago se agarra a um pedaço de madeira. Ele se tornou meu porto seguro. Quando eu acordava de pesadelos que eu não compreendia, com imagens de fogo e metal retorcido, era o seu rosto calmo que me acalmava. Ele era minha única ligação com o mundo, meu único amigo, meu anjo da guarda. E enquanto meu corpo se curava lentamente, meu coração, mesmo sem memória, aprendeu a confiar naquele homem que a vida, de forma tão estranha, colocou no meu caminho. Eu não sabia quem eu era, mas sabia de uma coisa: eu estava viva por causa dele. O tempo no hospital passava em uma névoa de fisioterapia, conversas com psicólogos e longas horas olhando para o teto, tentando pescar alguma coisa no oceano vazio da minha mente. Júlio continuava sua vigília diária. Sua presença uma rocha sólida em meio à minha confusão. Eu estava começando a aceitar minha condição, a me acostumar a ser uma mulher sem passado, quando tudo mudou. Foi uma tarde chuvosa. Júlio estava lendo uma notícia no jornal sobre um engavetamento na estrada principal, causado por um motorista imprudente que fugiu do local. A palavra fugiu foi a faísca. De repente, uma imagem explodiu na minha mente, tão nítida e violenta que me fez engasgar. A imagem do rosto de Lucas iluminado pelas flamas, virando as costas e se afastando, fugindo. O que se seguiu não foi um gotejar de lembranças, mas uma avalanche, uma torrente brutal que me soterrou em segundos. Meu casamento, a paixão dele por carros, a descoberta na oficina, o ultimato, a discussão no carro, o cheiro de pneu queimado, o metal se contorcendo e, acima de tudo, a traição final e absoluta. A dor, a raiva, o amor, o medo, tudo voltou de uma vez só, não como uma memória distante, mas como uma ferida reaberta, esfredada com sal. A mulher vazia e confusa desapareceu, e no seu lugar, a Mariana que foi deixada para morrer surgiu, e meu sangue começou a ferver com uma fúria fria e concentrada. Júlio viu a mudança no meu rosto, o choque, e se levantou preocupado. O que foi? Você tá bem? Eu me lembrei, sussurrei, a voz rouca, e então eu contei a ele. Contei tudo. As palavras saíram em uma torrente, tropeçando umas nas outras, pintando o quadro completo da minha vida com Lucas. Falei do amor que me salvou da solidão, da devoção com que cuidei dele, da descoberta de seus crimes e da sua crueldade final. Quando terminei, eu tremia, não de medo, mas de uma raiva pura. Júlio me escutou em silêncio, sua expressão passando de preocupação para a incredulidade e, finalmente, para uma indignação sombria que espelhava a minha. Ele não estava impressionado, estava horrorizado. Uma semana depois, recebi alta. Fazia quase um mês desde o acidente. Meu corpo ainda estava fraco e dolorido, mas minha mente estava mais afiada do que nunca. Júlio insistiu em me ajudar, me levando do hospital. O primeiro e único lugar para onde eu podia ir era a minha antiga casa. Eu ainda tinha a chave no bolso do casaco que os paramédicos cortaram de mim e que o hospital havia guardado. Eu precisava ver, precisava sentir o chão da minha antiga vida sobre os pés. Júlio estacionou em frente ao pequeno sobrado.
Com o coração batendo forte, subi os degraus e coloquei a chave na fechadura. Ela girou. Abri a porta e meu fôlego sumiu. A casa estava vazia, completamente vazia. Não havia um único móvel, um único quadro na parede, um único tapete no chão. Era uma casca oca, ecoando o vazio que ele havia tentado me impor. Lucas não apenas me deixou para morrer. Ele apagou cada vestígio da nossa vida juntos. Vendeu tudo que tínhamos construído e devolveu a casa ao proprietário, como se eu nunca tivesse existido. A indignação que senti foi tão intensa que me deixou tonta. Ali, parada no meio da sala vazia, eu fiz uma promessa a mim mesma. Ele iria pagar. Ele iria pagar por cada mentira, cada segundo de dor e, principalmente, por ter me subestimado. Vendo minha devastação, Júlio tocou meu ombro gentilmente. Você não pode ficar aqui, ele disse a voz firme. Fique na minha casa, pelo tempo que precisar, até você se reerguer. Eu não tinha para onde ir, não tinha ninguém. Engoli meu orgulho e aceitei, a gratidão se misturando à minha fúria. A casa dele era modesta, mas acolhedora. E foi lá que conheci a luz da vida dele, sua filha, Camila, uma menina linda de 6 anos, com olhos curiosos e um sorriso que poderia desarmar um exército. Sendo pediatra, meu coração se derreteu por ela instantaneamente e nos apegamos uma à outra com uma facilidade natural. Cuidar dela, brincar com ela, me deu um novo foco, um vislumbre de normalidade em meio ao meu caos. Alguns dias depois, estávamos jantando. Eu, Júlio e Camila. A menina falava animadamente sobre o seu dia na escola enquanto comia um pedaço de salsicha. De repente, o som parou. Seus olhos se arregalaram em pânico. Suas mãozinhas foram para a garganta. Ela não conseguia respirar. Júlio congelou por uma fração de segundo, o pânico estampado em seu rosto. Mas meu treinamento assumiu o controle. Em um movimento fluido, eu me levantei, fiquei por trás da cadeira de Camila, inclinei-a para a frente e apliquei a manobra de Heimlich com a força exata necessária para uma criança. No segundo puxão, o pedaço de comida voou de sua boca e pousou no prato. Camila começou a chorar, um choro assustado, mas que enchia seus pulmões de ar. Eu a peguei no colo, acalmando-a, enquanto Júlio se ajoelhava ao nosso lado, pálido, com os olhos mareados. Mariana, eu não sei o que dizer. Você a salvou. Eu congelei. Eu não consigo terminar a frase. Está tudo bem. Isso é mais comum do que parece. O importante é saber o que fazer. Ele me olhou, e a gratidão em seus olhos era avassaladora. Naquele momento, eu soube que a dinâmica entre nós havia mudado para sempre. Ele me salvou do fogo, um ato de heroísmo de um estranho. Mas eu, ali na sua cozinha, salvei o mundo inteiro dele. A admiração que ele sentia por mim se aprofundou, transformando-se em algo mais forte, mais sólido. E eu, pela primeira vez desde que recuperei a memória, senti um lampejo de propósito que não estava ligado à minha raiva. Eu era uma curadora, uma protetora, e essa seria a minha força. Voltar a trabalhar foi como respirar fundo após quase se afogar. Vestir meu jaleco branco, entrar no consultório e ser chamada de Doutora Mariana novamente foi um ato de reafirmação. Ali, eu não era vítima de um acidente, nem uma mulher que foi traída e deixada para morrer. Ali, eu estava no controle. Eu era a especialista, a cuidadora. Essa normalidade era a fachada perfeita para a caçada que se desenrolava em todas as minhas horas vagas. Minhas noites não eram mais de descanso, mas de pesquisa. Eu me tornei uma detetive na minha própria vida, mergulhando nas profundezas da internet, procurando por qualquer vestígio de Lucas. Foi uma tarefa frustrante. Como nosso círculo de amigos em comum era minúsculo, ele era praticamente um fantasma. Eu sabia que ele era inteligente demais para usar seu nome real em qualquer atividade online relacionada a corridas. Os meses foram passando e a minha busca parecia um beco sem saída. Júlio me via exausta, os olhos ardendo pela luz da tela do computador e me chamava de Doutora Mariana.
Novamente foi um ato de reafirmação. Ali, eu não era a vítima de um acidente, nem uma mulher que foi traída e deixada para morrer. Ali, eu estava no controle. Eu era a especialista, a cuidadora. Essa normalidade era a fachada perfeita para a caçada que se desenrolava em todas as minhas horas vagas. Minhas noites não eram mais de descanso, mas de pesquisa. Eu me tornei uma detetive na minha própria vida, mergulhando nas profundezas da internet, procurando por qualquer vestígio de Lucas. Foi uma tarefa frustrante. Como nosso círculo de amigos em comum era minúsculo, ele era praticamente um fantasma. Eu sabia que ele era inteligente demais para usar seu nome real em qualquer atividade online relacionada a corridas. Os meses foram passando e a minha busca parecia um beco sem saída. Júlio me via exausta, os olhos ardendo pela luz da tela do computador e me chamava de Doutora Mariana. Novamente foi um ato de reafirmação. A sorte finalmente virou a meu favor em um sábado à tarde. Eu tinha uma lista de algumas lojas de autopeças especializadas que Lucas frequentava. Decidi visitá-las uma a uma sob o pretexto de procurar uma peça rara para o carro de um parente. Na terceira loja, enquanto eu fingia analisar uma prateleira de filtros de ar, eu vi. Era um dos amigos mais próximos de Lucas, um homem chamado Marcos. Ele estava no balcão conversando com o vendedor. Meu coração disparou. Esperei ele terminar a compra e o segui para fora. Marcos, chamei, minha voz soando mais firme do que eu me sentia. Ele se virou, um sorriso casual no rosto que se desfez no instante em que ele me reconheceu. A cor sumiu de suas bochechas. O saco de papel com as peças que ele segurava caiu de sua mão, espalhando seu conteúdo pela calçada. Ele deu um passo para trás, os olhos arregalados de puro terror. "Mariana!" ele gaguejou, a voz um sussurro assombrado. Não pode ser. Você está morta." "Como você pode ver, os boatos sobre a minha morte foram um tanto exagerados", eu disse, com uma calma que o assustou ainda mais. Levou alguns minutos e um copo de água em uma lanchonete próxima para ele parar de tremer. Ele me contou a história que Lucas havia espalhado. "Foi trágico", ele disse. "Um acidente horrível, o carro pegou fogo, não houve nada que ele pudesse fazer. Lucas, segundo Marcos, ficou devastado." Ele interpretou o papel do viúvo enlutado com perfeição, recebendo pêsames, parecendo um homem quebrado. A náusea subiu pela minha garganta ao ouvir sobre a sua performance. Ele ficou mal por um tempo", continuou Marcos, ainda me olhando como se eu pudesse desaparecer a qualquer momento. "Ele até quis fazer tudo certo por você. Comprou um jazigo, um lugar para você descansar em paz. Ele disse que precisava de um lugar para levar flores, para conversar com você." Aquelas palavras me atingiram como a força de um soco. Um túmulo. Ele não só me deu como morta, ele me enterrou simbolicamente. A albacidade, a crueldade narcisista daquilo era de tirar o fôlego. "Onde?" perguntei, a voz fria como gelo. No dia seguinte, eu fui até o cemitério que Marcos indicou. Júlio foi comigo, insistindo que eu não deveria ir sozinha, mas se manteve a uma distância respeitosa, me dando espaço. Eu andei pelas fileiras de lápides até encontrar o setor que o funcionário me indicou, e lá estava, uma pequena placa de mármore fincada na grama verde. Nela, gravado em letras douradas, estava o meu nome completo, minha data de nascimento e uma data de falecimento. A noite do acidente. Ao lado, presa na pedra, havia uma pequena foto minha, sorrindo. Uma foto que tiramos em uma de nossas primeiras férias. Eu fiquei ali, parada, olhando para a prova definitiva da minha própria morte. Eu não chorei, eu não senti tristeza. Senti uma clareza gelada, uma fúria tão pura que era quase serena. Como ele conseguiu fazer aquilo? Falsificar uma certidão de óbito, lidar com toda a burocracia? E então a resposta veio simples e clara. Para um homem que vivia de roubo, mentiras e documentos falsos, criar um túmulo para uma esposa viva não era um desafio. Era apenas mais um item na sua longa lista de crimes. Aquele túmulo não era uma homenagem. Era sua obra-prima de engano.
o selo final na sua tentativa de me apagar do mundo. E seria ali, naquele mesmo palco, que a peça dele chegaria ao fim. A partir daquele dia, minha busca mudou. Eu não estava mais apenas procurando por Lucas, eu estava construindo um caso contra ele. Passei os meses seguintes reunindo cada pedaço de prova que eu podia. Usei as informações de Marcos para encontrar perfis secundários de outros membros do seu círculo de corridas. Criei uma identidade falsa online me passando por uma entusiasta de carros de outra cidade e comecei a entrar em fóruns privados. Anotei nomes, datas de corridas, locais, valores de apostas. Vasculhei extratos bancários antigos da nossa conta conjunta, encontrando padrões, transferências suspeitas que na época eu não entendi. Cada informação era uma peça do quebra-cabeça, um prego no caixão que eu estava construindo para ele. Finalmente, após meses de trabalho meticuloso, eu tinha tudo. Um dossiê completo de suas operações. Eu tinha o crime, as testemunhas e a motivação. Eu tinha o plano perfeito, uma armadilha que usaria sua própria arrogância e seu teatro macabro contra ele. Minha cartada final estava pronta. Eu só precisava convidá-lo para o jogo. O dia da cartada final chegou com um céu azul e límpido, um contraste irônico com a tempestade que eu estava prestes a invocar. Entreguei a Júlio um celular pré-pago e um roteiro que ensaiamos dezenas de vezes. Sua mão estava firme, mas eu podia ver a tensão nos seus olhos. Ele estava fazendo isso por mim, e a profundidade da minha gratidão por ele era imensa. "Pronto?" perguntei. Ele assentiu, respirou fundo e discou o número que eu consegui com tanto esforço. Colocou no viva voz. Após alguns toques, a voz de Lucas atendeu, impaciente. "Alô?" Júlia ativou a sua melhor persona de funcionário público entediado. "Boa tarde, falo com o Sr. Lucas. Sou o Silvio, da administração do cemitério central. Estou ligando a respeito do jazigo em nome de Mariana." Houve uma pausa. "Sim, sou eu. Qual o problema?" A voz de Lucas era desconfiada. "Senhor, parece que houve um problema com a demarcação do lote durante umas obras recentes. A documentação está um pouco confusa. Precisávamos que o proprietário viesse aqui para confirmar a localização e assinar um formulário. Coisa rápida", disse Júlio com um tom de quem não poderia se importar menos. "Não pode resolver isso por telefone?" Lucas retrucou, claramente irritado com o incômodo. "Infelizmente não, senhor. Precisa ser presencial. É só passar aqui quando puder", disse Júlio e desligou, antes que Lucas pudesse protestar mais. A isca estava lançada. Eu sabia que a arrogância dele e o desejo de manter sua farsa perfeita o trariam. Ele não arriscaria que um problema de documentação levantasse qualquer bandeira sobre a morte fraudulenta que ele registrou. 2 horas depois, eu e Júlio estávamos posicionados perto do portão do cemitério, em meu carro novo, observando de longe. Antes de irmos, eu já havia contatado a polícia, entregando a um detetive simpático o dossiê completo que eu havia montado. Eles ficaram chocados com a história e concordaram em esperar meu sinal. A armadilha estava montada. Vimos o carro de Lucas entrar e estacionar. Ele desceu, ajeitando a jaqueta com uma expressão de pura irritação no rosto. Ele marchou em direção ao meu túmulo, provavelmente procurando pelo inexistente Silvio. Nós o vimos parar em frente à lápide, olhar ao redor, confuso por não ver ninguém. E então ele notou. Sentada sobre a grama, bem em frente à sua mentira de mármore, estava uma pequena caixa de presente, embrulhada em papel azul escuro com uma fita prateada. A curiosidade venceu a cautela. Ele olhou ao redor mais uma vez e em seguida agachou-se e pegou a caixa. Ele a rasgou com impaciência. Dentro, ele encontrou uma única chave de carro, moderna e brilhante, e um bilhete dobrado. Nós o vimos desdobrar o papel e começar a ler. Mesmo à distância, eu podia imaginar as palavras se formando em sua mente. "Meu querido Lucas", começava a minha carta. "Surpreso? Eu soube que você vinha me visitar com frequência, então pensei em deixar um presente para retribuir o carinho. Eu sei como você sempre amou a emoção, a adrenalina de uma boa corrida. Então eu comprei um carro novo para você, um presente do meu coração para o seu.
A chave já está na sua mão. O carro está estacionado do lado de fora do portão principal. É um modelo bem rápido, do jeito que você gosta. E ele é todo seu, com apenas uma pequena condição. Considere esta a nossa última aposta. O carro é seu, se você conseguir ser mais rápido que a polícia. Com amor, sua eterna esposa, Mariana. Vimos o exato momento em que o terror o atingiu. Sua cabeça se ergueu bruscamente, o corpo enrijecendo. Ele amassou o papel na mão e, em um ato de puro pânico, começou a correr descontroladamente em direção à saída, enfiando a chave no bolso. Esse era o meu sinal. Enviei uma mensagem de texto para o detetive. Ele está correndo. Quando Lucas irrompeu pelos portões do cemitério, ofegante e desesperado, deu de cara com a cena que eu tinha imaginado por meses. 2 viaturas, com as luzes piscando silenciosamente, bloqueavam a saída. Policiais saíram, armas em punho, ordenando que ele se deitasse no chão. A luta acabou antes de começar. Ele desabou, derrotado. Enquanto o algemavam, eu saí do meu carro. Com Júlio ao meu lado, caminhei calmamente em direção a ele. Os policiais me viram e abriram caminho. Lucas ergueu a cabeça do chão e seus olhos encontraram os meus. O ódio, o choque e a incredulidade no seu rosto eram a minha recompensa. Parei na frente dele. Sem dizer uma palavra, me agachei e, com a ponta dos dedos, retirei a chave do carro do bolso de sua jaqueta. Ele estremeceu com meu toque. Eu me levantei, balançando a chave na frente do seu rosto. Parece que você perdeu a aposta, eu disse, minha voz calma e clara. Virei as costas para ele, um espelho perfeito do seu último ato de crueldade contra mim, e me afastei. Um sorriso genuíno, de paz e de justiça, finalmente floresceu no meu rosto. De mãos dadas com Júlio, entrei no meu carro novo, o carro que eu comprei com o meu próprio dinheiro, o símbolo da minha nova vida. Coloquei a chave na ignição e liguei o motor. Ele não rugiu, apenas ronronou suavemente. Olhei para Júlio, meu novo companheiro, meu salvador, meu parceiro. Ele sorriu para mim, um sorriso que prometia um futuro de verdade e segurança. Saí do estacionamento e entrei na estrada. Dirigi calmamente para minha nova casa, sem pressa, respeitando cada sinal e cada limite de velocidade, porque finalmente, depois de tudo, eu sabia exatamente quais eram os limites, tanto no trânsito quanto na vida.